Quantos anos você acha que eu tenho, Benjamin? 18? Não é 18. Um corpo desovado. Deixa eu te apresentar. Oi, pessoal do YouTube. Esse aqui é o meu amigo Benjamin. Dá oi, Benjamin. Oi, tiro, eu confio em ti, no tiro. Olha a honra e glória a ti. Eu serei por esse momento. Tiro. Sorri agora. Pega mais chique. Fala ele. Quer botar a foto? E lá vai, irmão Cecílio. Vai pegar peixe, Tiago. Vai fazer o que, irmão Cecílio? Pescar. E lá tá a Larissa. No seu descanso. E eu e a Marliette ficamos aqui, né, irmã? Só observando. Só cuidando da Larissa aí. É uma vez, uma história. Tá contando uma história. Às vezes a gente se desespera por algo simples, né, que Deus possa resolver. E o que eu vim entender aqui é que a gente não precisa se desesperar, porque nós temos Deus na nossa vida, entendeu? Tudo que nós entregamos na mão dele, com certeza ele vai resolver por cada um de nós. O que é aquilo ali? É uma cobra? Uma cobra? Isso é o bom, é que tá gordinho, né? De você. E quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados verdadeiramente, porque o arrependimento ele não é só essa tristeza que nós sentimos, ou essa vergonha que às vezes a gente sente de, poxa, acho que eu falei demais, acho que eu fiz demais. Não, não, não. O arrependimento... Esta comunidade é uma comunidade amada que queremos servir e queremos que mais pessoas aqui conheçam a Jesus. Eu vi um devocional que falava, tipo, sobre como a gente tem dificuldade de dar pra Deus aquilo que um dia Ele nos deu, sabe? E ele tava falando de Abraão, tipo assim, ele orou tanto, Deus prometeu que daria, e daí quando Deus deu, Deus tirou, assim, né? Tipo, Deus pediu pra ele entregar de volta. E como isso é difícil pra gente, tipo, quando Deus nos dá alguma coisa, a gente nunca mais quer, tipo, abrir mão disso, né? O paralelo mais interessante que eu achei entre o sacrifício de Isaac e a morte de Cristo, não sei porquê, mas é que ele mesmo carregou a lenha nas costas. Ele carregou o que ia matar Tipo, ele. olha como Deus faz, né? Séculos antes, ele faz uma referência dessa, sabendo exatamente como ia ser, que Jesus carregaria nas costas A própria cruz. Isso é muito louco, né? Tipo, a Bíblia inteira fala sobre o sacrifício de Jesus. Tipo, todas as histórias falam sobre isso. Todas, literalmente todas. Não tem uma história que não aponte tipo, pra volta de Jesus, pro sacrifício de Jesus, no caso. Não pra volta. 3 dias. Só? 3 dias o Senhor faz essa? Nossa, parece que dá um trabalhão. Dá muito trabalho, a gente trabalha muito, né? 3 dias. Vai ficar... Coisa mais linda. Tá vindo o barco? Vai lá, leva lá, vai. No amarelo. Taquei a flecha em cima da árvore. Quem disse que acha o negócio agora? Oração agora, gente. E mira com a ponta da flecha. Com a ponta da flecha? Isso, com a ponta da flecha.
Belo verde azul. Mentira! Eu tava... Aqui, ó, gente. Achou. Achamos, viu? A nossa oração fez efeito, viu? Viu? Ó, é por isso que a gente tem que orar quando as coisas dão errado, porque Jesus nos ajuda a fazer dar certo. Aleluia! Agora vai no 10. Depois de eu perder uma flecha. Calma. Mentira! Apertou no 10. Gente, a Nicole gravou aí. Vocês viram, né? Os humilhados foram exaltados. Primeiro eu perdi uma flecha. Agora eu acertei no 10. Alegrai-vos sempre no Senhor. E eu digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de orações e súplicas e com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. De que não importa quais sejam as dificuldades, Pai, nós não precisamos andar ansiosos. O Senhor está perto. Amém. Senhor, nos ajude a ser bondosos com os outros. Que tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for de boa fama, que os nossos pensamentos estejam nisso. Amém. E que Jesus, o nosso coração e a nossa mente estejam guardados em Ti. Hoje é oficialmente o nosso último dia aqui na comunidade Nova Canaã, que é onde nós estivemos pelos últimos 3 meses. E eu decidi gravar isso para colocar aqui no meio do vlog, mas eu não tenho roteiro nenhum, não tem... eu não preparei nada, eu só decidi abrir o meu coração e conversar um pouquinho com vocês. E agora, olhando para minha capinha do celular, tem um versículo e eu vou começar com ele, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Eu acho que talvez esse versículo é um versículo que consiga descrever muito bem aquilo que nós vivemos aqui na comunidade, não pelas pessoas, também pelas pessoas que foram transformadas e alcançadas através do trabalho que nós realizamos, mas principalmente pela nova criatura que eu me tornei. Pela visão de vida, pela visão de mundo, pela visão de conquistas e riquezas que foi completamente transformada dentro do meu coração e principalmente pelo anseio pela eternidade. Quando a gente se encontra no meio do conforto, parece que a gente até esquece que esse mundo é mau, sabe? E quando a gente chegou aqui, a gente passou por todas as dificuldades que nós passamos, de ficar sem luz, sem água, sem energia, e também de enxergar uma realidade, uma forma de vida completamente diferente da nossa, e perceber o quanto nós somos impotentes perante tudo, porque a gente tem, né, um pouco dessa falsa ilusão de que a gente pode todas as coisas, de que a gente é muito bom, de que a gente resolve, de que a gente consegue, de que o jeitinho brasileiro sempre dá um jeito. Mas quando você se vê completamente impotente e realmente não há o que você possa fazer, a gente percebe o quanto Deus é bondoso em nos conceder tudo aquilo que nós precisamos. Não só isso, sabe? A gente percebe também o quanto esse mundo não é o nosso lugar. É por isso que Deus, ele faz novas todas as coisas, e quando eu falo coisas, não são só os bens materiais, mas eu acredito que é principalmente a nossa mentalidade e o nosso coração. Quando nós estamos em Deus, nós somos novas criaturas, porque a forma como nós olhamos para as pessoas, para o mundo, para as coisas, tudo isso é transformado. Nada mais tem mais valor do que estar presente na vida daqueles que amamos, nada mais tem mais valor do que o evangelho sendo pregado ao mundo, e com certeza nada tem mais valor do que a própria presença de Deus. E a frase que eu postei outro dia no meu Instagram, que é "a missão salva primeiro o missionário", é talvez a frase mais verdadeira que eu já ouvi em toda a minha vida, e depois de passar por essa experiência eu vou afirmar e reafirmar ela quantas vezes forem necessárias, porque realmente na comunidade Nova Canaã eu fui salva novamente por Deus. Fui salva do meu conforto, fui salva da minha soberba, fui salva do meu orgulho, e percebi o quanto eu estava afundada em mim mesma e não conseguia enxergar tudo que Deus estava fazendo por mim, sabe?
No primeiro não que Deus me deu, eu murmurei, eu reclamei, eu fiquei triste. Eu pensei, nossa, mas por que que Deus tá fazendo isso com a gente? E hoje eu agradeço a Deus. Tem muita formiga subindo em mim. E hoje eu agradeço. Gente, peraí, que essa formiga aqui, ela tá resistente. E hoje eu agradeço a Deus porque Ele realmente me quebrou, mas Ele me quebrou pra construir algo muito melhor, pra glória dele, obviamente. Mas eu tô saindo daqui com o coração muito mais grato pelas coisas que eu tenho, com muito mais vontade de ser presente na vida das pessoas, de aproveitar as coisas que realmente importam, de sair um pouco do celular e viver mais a vida real, de cuidar mais da minha saúde para que eu possa abençoar as pessoas por mais tempo, viver mais. De pregar o evangelho, porque as pessoas precisam de Jesus e quando literalmente, às vezes a gente precisa perder tudo para perceber que tudo que nós temos é Deus. E de que Ele é a coisa mais preciosa que nós poderíamos obter, sabe? Cristo é a única coisa que tem poder de transformar, é o único ser, né? Que tem poder de transformar a vida das pessoas por completo. E foi isso que Ele fez com a minha vida. E por que não dar esse privilégio a outras pessoas também, sabe? Tudo é muito importante e eu acho que a gente precisa, obviamente, ir atrás de uma vida que seja boa aqui nessa terra, né? Então, estudar, trabalhar, se dedicar para essas coisas, tudo isso é muito importante. Casar, ter filhos, mas eu acho que nada disso pode tirar os nossos olhos da eternidade, sabe? Nada, 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 nada vale o preço do que a eternidade. Nada, não tem nada nesse mundo. Não tem nenhuma riqueza, não tem nenhuma experiência, não tem nenhum momento, não tem ninguém que valha mais do que o preço da eternidade. Porque a gente não tem noção do que Deus tem preparado para cada um de nós. E quanto mais tempo com Deus você passar, quanto mais de Deus você conhecer, mais você vai ansiar por essa eternidade, porque é impossível conhecer a Deus e não desejar passar o restante da eternidade com Ele. No meio de tantas perguntas sem respostas, no meio de tantas provas sem provisão, assim, óbvio que Deus proveu tudo que nós precisávamos, mas aos nossos olhos a gente queria mais. Mas no meio de tudo isso, eu vi o quanto Deus é bom. No meio do meu coração completamente quebrado e da minha única vontade ser ir embora, eu vi o quanto Deus é bom. No meio da saudade, no meio da tristeza, eu vi o quanto Deus é bom. E ontem eu fiz uma meditação com os irmãos aqui e eu falei sobre Filipenses 4:4, que diz: alegrem-se sempre, novamente eu digo alegrem-se. E aí Paulo continua dizendo, e ele vai dizer: sejam conhecidos pela bondade, porque o Senhor está perto. E eu vivi isso aqui nos últimos 3 meses. O Senhor esteve perto. E esse é o maior privilégio do nosso viver, é olhar ao redor e perceber que Deus está perto. Que Deus está perto de nós, que Deus está provendo aquilo que nós precisamos. E é por isso que nós podemos nos alegrar, sabe? Porque não importa a circunstância, não importa a dificuldade, não importa quais sejam os problemas ou os pecados, o Senhor está perto. E isso é suficiente. E é por isso que nós podemos nos alegrar, é por isso que nós somos felizes. E é com certeza por isso que nós precisamos demonstrar através daquilo que somos o Deus que servimos. Porque o Senhor está perto. Está perto de nós agora e está perto de voltar também. Às vezes a gente se acomoda mesmo no sentido de não fazer mais, sabe? Mas eu acho que a gente pode ir mais fundo, a gente pode orar mais, a gente pode buscar mais, a gente pode jejuar mais. Há muito mais de Deus a ser descoberto, há muito mais de Deus a ser desfrutado. E a gente não desfruta de tudo isso porque a gente tá cheio demais para se alimentar de Deus, sabe? Nós estamos cheios demais de informação, cheios demais de tecnologia, cheios demais de preocupações, de ansiedades, que o nosso coração não consegue abrir espaço para tudo aquilo que Deus pode fazer. Então, eu acho que o primeiro papel e a primeira coisa que a missão me ensinou e que Deus me ensinou aqui é que eu preciso me esvaziar. Eu preciso desligar todos os barulhos e todos os sons e todas as vozes que têm falado em volta de mim para que eu consiga plenamente ouvir a voz de Deus. E quando eu fizer isso, então eu entenderei que eu não preciso me preocupar com mais nada, porque o Senhor provê tudo aquilo que nós precisamos. Nosso Deus é um Deus de providência e é um Deus de intimidade, o Senhor está perto. Não há mais nada que possa ser dito além de alegrem-se sempre, porque o Senhor está perto. Obrigada, comunidade Nova Canaã. Muito obrigada. Aí, uma colher de açúcar por pão também. 2 pães, 2 colheres assim também.
Você Que você viva viva cada cada um dos dois planos anos de de Deus. Deus. Amém? Amém? Diz tchau, pessoal. Não? Não quer dar tchau? Tá levando nós? E o outro também. Tá levando, né? Vou sentir saudade, Nova Canaã.